Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixar vários likes nesse vídeo e feliz no ano 2024 para todos. Bom, voltamos com tudo esse ano e saiu 2 vídeos incríveis aqui para vocês no ano de 2024. Bom, hoje eu vou falar da série Ratuís, Zeveda. Hoje eu vou falar dos protagonistas, Ebrahim e Zenep. Para a gente ver que os dois lados da história são diferentes. A Zenep, ela vai conseguir conquistar a confiança do Ebrahim e talvez o coração nas próximas temporadas. Bom, Ibrahim, ele cresceu na cidade do interior. Ele é de origem humilde. Ele nunca saiu da cidade do interior antes, mas ele saía a trabalho, nunca a diversão e para os estudos. Lembrando aqui, como as escolas em cidades de interior é bem longe, às vezes, eles tinham que pegar meio tipo de transporte. Carro, se quem no interior tivesse condição, ou o próprio animal, o jegue, ou burro, de carga. Ou se você tivesse condição de comprar uma passagem de ônibus, todo santo dia você tinha. O Ebrahim viveu. E se vocês não gostam de spoiler, toma cuidado, porque vai ter alguns spoilers dos acontecimentos da primeira temporada, da primeira frase, Ratuís Zaveda. E se você gosta de spoilers, continua aqui nesse vídeo maravilhoso. Ou senão, você pode assistir a saída do Palácio da Sultana Wen, se você odeia spoilers. Então, o Ebrahim não tinha esse luxo de decidir pegar ônibus ou ter carro. E ele sempre morou na cidade. A mãe do Ebrahim deu a entender que faleceu de uma doença que chegou na fazenda onde mulheres, crianças, idosos morriam. Quem pegava essa doença? Ou pode ser outra opção, que a mãe do Ebrahim pode também ter sido envenenada e pode ter dado como uma doença. E o Ebrahim sempre foi um menino muito estudioso, gostou muito de ler. E não era que nem os outros meninos, gostava de esporte, claro. Mas ele gostava também de literatura e se esforçava no colégio para ser o melhor aluno e para dar orgulho para os seus pais, porque ele é de uma região pobre. E ele também é apaixonado desde criança pela Jasmine ou Yasmin. E ela respondia o amor dele. A Zenep gostava do Ebrahim também desde criança. Mas a mãe do Ebrahim faleceu e ele ficou sob os cuidados do seu tutor, que é o seu pai. Ficou com o seu responsável depois da morte de sua esposa, do pai do Ebrahim, e depois da morte da mãe do Ebrahim. Então, o Ebrahim, ele decidiu guardar essa dor através dos estudos, que o Ebrahim era um menino calado, não de muita conversa e muito estudioso. Só que o Ebrahim realmente sabia. E um dia eles estavam brincando em uma cena de 20 anos. O Ebrahim criança. Então, ele foi lá, falou que e foi correndo pra casa, despediu dos amigos, foi correndo pra casa e falou que vai mostrar uma carta pro pai dele. Gente, naquela época não era digital. A época que o Ebrahim viveu não foi digital de mexer no celular. Ele viveu numa época onde que a escola, se o aluno fosse bem,
desempenhado ou se o aluno tivesse a maior nota, as escolas dos interiores, eles mandavam cartas que parabéns, o seu filho foi melhor aluno do ano, ou o boletim é escrito à mão pelos professores. Porque tem fazendas e tem escolas de fazendas que não tem essa tecnologia. Ou se tivesse sorte, ou se a escola tivesse sorte e melhor condição, a escola poderia ter aquela impressora de antigamente, imprimindo assim, ó, você girava a impressora e ela imprimia o papel e o papel saía aquela tinta forte, cheio de álcool forte. Os professores têm que enfrentar o fedor do álcool. Ele saiu correndo da brincadeira de criança, de molhar água nos outros. E ele foi correndo para casa uns 25 quilômetros de sua casa. Sua casa era meio longe de onde ele estava. Ele foi a pé e voltou a pé. E então ele estava conversando com sua mãe, dizendo que foi o melhor aluno e que foi aceito em outra escola de outro estado. E depois que o pai dele chegou, ele viu ele falando com a mãe dele e ele contou as novidades pro próprio pai. Aí à noite eles conversaram sobre o acampamento e o pai dele colocou o próprio filho para dormir. No outro dia eles estavam arrumando as coisas pro acampamento que o Ebraim ia do passeio da escola, ou o que ele queria ir faz tempo. E ele contou a história de um livro da máfia que um criminoso, ele ajudava as pessoas e era muito esperto. E esse livro é um detalhe importante que a gente não percebeu antes. Esse livro, ele abre o resumo do que aconteceria com o Ebraim depois de 20 anos depois, quando o Ebraim tivesse adulto. Esse livro, ele abriu as portas para a imagem do Ebraim adulto. E que ele é um criminoso na vista de outros e é herói na vida de outros. Então, o pai da Zenepe, que ela não sabe, mandou alguém matar o pai do Ebraim quando eles eram criança. Agora vamos para Zenepe. Gente, eu gosto da Zenepe porque ela não abaixa a cabeça para ninguém. E ela também não fica se vitimizando, que nem as irmãs dela fazem. Tipo, ai, meu pai me obrigou a casar com um cara que eu não gosto, vou ter que ser obrigada a casar. A Zenepe fala, não, meu pai pode ter me obrigado a casar com um cara que eu não amo, que não me dá orgulho de quem seja esse cara. Mas se meu pai quiser decidir isso, eu vou enfrentar pelas minhas irmãs. Eu mesmo vou enfrentar. E eu vou aguentar quanto der. Eu vou ser forte. Por mim, pelas minhas irmãs que tá lá sofrendo. Eu gosto muito da Zenepe porque ela não abaixa a cabeça para homens errados. E ela não aceita a humilhação. Que nem a Ryan. E que aceitou com o Wade, é assim. Que o Wade humilhava ela e depois 20 segundos eles se amavam. Assim como foi também outro casal turco, que eu vou fazer outro vídeo sobre eles, que foi a Sai e o Fiat, ou Sally e o Fiat. E, sabe, é muito triste quando isso acontece com mulheres. Porque elas abaixam a cabeça para caras que dizem que ama. E a Dema ficou romantizando abusos e violências entre eles. E ficou conhecido como casal. Ficou casado como casal romântico. Deus que me livre se isso é romance.
Em outros países, isso é muito romantizado e trata isso como amor. Amor, aonde que a mulher tem que sofrer, calada, enquanto o Caia pode fazer o que quiser com a mulher, né? Gente, pelo amor de santo Deus, se vocês acharem que isso é romance, revejam as cenas, por favor. Revejam algumas cenas do próprio noivo maluco da Zenep. O que que ela faz com ela? O que que o pai dela coloca a filha dela com aquele ridículo lá? Só porque é parente. O próprio pai da Zenep coloca ela em apuros. O cara humilhando ela. E o pai dela força ele a pedir desculpa e depois casar Zenep com esse bendito cujo que não tem nada na cabeça. Que o Eber é muito mais homem que ele. Que não respeita uma mulher, nem sequer a mãe dele. Ai, gente, me estressei. O pai da Zenep é outro que não vale nada também. Pra casar a Zenep com um sem escrúpulos? Como aquele? Deus que me livre. Um pai colocar a filha em perigo daquele. Se ele chegasse a consumir o casamento, a Zenep estaria lascada. E, gente, que tipo de pai é o pai da Zenep? Colocar a própria filha em risco? Pra ter dinheiro nas mãos? Você aceitaria alguém importante da sua família sofrendo de você vendendo ela pra essa pessoa? Gente, a Zenep saiu do país 20 anos depois para fazer um curso fora e também ficar longe, longe do Crápula, que é o noivo dela. Futuro noivo, Sebete. Gente, o homem diz que... O homem fala que ama, enche a boca pra falar o nome dela, que é amor da Zenep. Sendo que na fonte que que ela foi pedida em casamento por esses sem escrúpulos, ele jurou amor eterno. Ele jurou que amaria ela, que nunca ia tocar nela. Já tô me estressando já com esse homem. Gente, a cena dele me dá asco. Asco do Sevete. A cena dele me dá asco com ranço. Com raiva. Gente, o pai da Zenep não é um que não presta. Foi ele que mandou matar o pai do Ebrahim, próprio tio da Zenep, que deixou o Ebrahim 9, com 10 anos, órfão. Agora a Zenep, coitada, mal sabe de nada que esse pai dela sem caráter, um que não vale nada também, faz nas costas dela. A mulher mal volta de viagem. Tem que lidar com o problema da família, resolver a bagunça do pai. Chega, ela descobre que o próprio pai e o próprio primo mandou matar a Jasmine. Não, foi o próprio... Eu errei. Foi o próprio primo da Zenep